Ele foi acusado de ser o próprio diabo. Suas imagens foram queimadas, seus seguidores torturados, seu nome transformado em sinônimo de mal absoluto. Mas existe uma verdade escondida sobre Exu que mudou completamente a história de milhões de brasileiros. E o que você vai descobrir nos próximos 10 minutos pode transformar tudo o que você pensava saber sobre religiões no Brasil. Porque a história real de Exu começa há mais de 1000 anos, do outro lado do oceano, e envolve um dos maiores crimes culturais da história moderna. Para entender quem é Exu de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Nigéria, entre os séculos 11 e 15. Ali, no coração das terras dos povos iorubás, existia uma divindade chamada Exu Elegbara. E não, ele não tinha nada a ver com o diabo cristão. Mas então você deve estar se perguntando, se Exu não era o diabo, quem ele era de verdade? Exu era o guardião das encruzilhadas. Pensa comigo, uma encruzilhada é o ponto onde caminhos diferentes se encontram. É o lugar da escolha, da decisão, da mudança de direção. E na cosmologia iorubá, Exu era muito mais do que isso. Ele era o mensageiro entre os mundos, o único orixá que podia transitar entre o Orum, o mundo espiritual, e o Ayê, o mundo material. Sem Exu, nenhuma oferenda chegava aos outros orixás. Sem Exu, não havia comunicação entre céu e terra. Sem Exu, nada se movia. Por isso, ele também era o orixá do comércio, da comunicação, do movimento. Tudo que envolve troca, transformação, energia em ação, era o domínio de Exu. Mas aí você deve estar pensando, se Exu era tão importante e respeitado na África, como ele virou o vilão dessa história? Bem, para entender isso, a gente precisa falar sobre o maior crime da história moderna. Entre os séculos 16 e 19, mais de 4 milhões de africanos foram arrancados à força de suas terras e trazidos para o Brasil como escravos. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Junto com seus corpos, eles trouxeram algo que os colonizadores jamais conseguiriam acorrentar: sua fé. Os africanos escravizados continuaram cultuando seus orixás em segredo, nas senzalas, nas matas, nos quilombos. E isso apavorou os colonizadores portugueses, porque a fé deles representava identidade, resistência, um poder que não podia ser controlado. Então eles criaram uma estratégia tão eficiente que seus efeitos ainda podem ser sentidos 400 anos depois. Eles escolheram um orixá específico para ser transformado no inimigo, e Exu foi a vítima perfeita. Por quê? Exu usava vermelho e preto, cores que simbolizavam vida e transformação. Exu ficava nas encruzilhadas, os lugares que na Europa medieval eram associados ao sobrenatural. Os missionários católicos pegaram essas características e fizeram uma associação proposital, deliberada e cruel. Eles transformaram o guardião das encruzilhadas no próprio demônio. E aqui está o detalhe mais perturbador. Isso não foi um mal-entendido, não foi ignorância. Foi uma estratégia calculada de dominação cultural. Porque se você demoniza a religião de um povo, você quebra a identidade dele. Você destrói a resistência dele. Mas os colonizadores subestimaram uma coisa: a força de Exu. Porque hoje, mais de 400 anos depois, nos terreiros de Candomblé da Bahia, nas casas de Batuque do Rio Grande do Sul, nos centros de Umbanda por todo o Brasil, Exu continua sendo reverenciado. E agora eu vou te mostrar quem ele é de verdade. Porque existe uma diferença crucial entre o Exu do Candomblé e Batuque e os Exus da Umbanda. E entender isso muda tudo. No Candomblé e no Batuque, que são religiões mais próximas da matriz africana original, Exu é um orixá. Ele é força da natureza, é energia primordial, é o princípio do movimento e da transformação. Exu não é bom nem mal, ele é neutro. É como o fogo. Pode cozinhar sua comida ou queimar sua casa. Depende de como você usa. Exu é o orixá que abre e fecha caminhos, testa nossa integridade, leva nossas preces aos outros orixás, governa a comunicação e o movimento, protege as encruzilhadas, os pontos de decisão da vida. Por isso, deixamos oferendas nas encruzilhadas. É para honrar aquele que cuida das passagens, das escolhas, dos novos começos. Mas tem algo ainda mais fascinante sobre Exu que pouquíssimas pessoas sabem.
No Batuque Gaúcho, que é uma das religiões de matriz africana mais preservadas do Brasil, Exu tem um papel ainda mais especial. Ele é o primeiro a ser saudado, sempre, em qualquer ritual, sem exceção. Porque existe uma regra absoluta: sem Exu, nada começa. Nenhum orixá desce, nenhuma porta se abre, nenhuma energia flui. Exu é a chave, ele é o porteiro entre os mundos. E se o porteiro não abrir a porta, nada acontece. E isso nos traz para hoje. Porque em pleno 2025, as religiões de matriz africana ainda sofrem perseguição. Terreiros ainda são atacados, praticantes ainda são discriminados. E quer saber o mais irônico? O nome mais atacado, o mais demonizado, o mais perseguido, continua sendo Exu. Mas sabe por que isso acontece? Porque Exu representa exatamente o que aqueles colonizadores tentaram destruir há 400 anos: resistência, identidade, liberdade de escolha. Exu é um movimento, e movimento é mudança. E mudança sempre assusta quem quer manter controle. Então aquela estratégia de demonização que os colonizadores criaram, ela ainda funciona. Ainda hoje, pessoas repetem essas mentiras sem nem saber de onde elas vieram. Mas aqui está a verdade poderosa. Exu virou o vilão dessa história não porque era mau, mas porque era poderoso demais para ser controlado. E esse poder que ele tem hoje na vida de milhões de brasileiros é o poder da ancestralidade, da memória, da resistência que não se dobra. E esse crime cultural que eu mencionei no começo foi tentar apagar uma cultura inteira, transformar deuses em demônios, transformar fé em crime. Mas Exu continua abrindo caminhos para a preservação da cultura africana no Brasil, para o respeito à diversidade religiosa, para que histórias como a dele sejam contadas com a verdade que merecem. Porque Exu nunca foi o diabo. Exu é o guardião da nossa história, da nossa ancestralidade, da nossa resistência. Agora, se você quer conhecer a história de outro orixá que também foi completamente distorcida pelo sincretismo religioso, clica nesse vídeo aqui sobre Iemanjá, onde eu mostro como a rainha dos mares africana se transformou na Nossa Senhora que você vê nas praias brasileiras todo dia 2 de fevereiro.